Então, aqui nós vamos ver o primeiro editor de texto, chamado Word. Um editor criado pela Microsoft, um dos mais utilizados. Fatalmente você vai utilizar muito esse editor, tá? Embora o Google Docs venha ganhando peso aí. Então, o que é um editor de texto? De modo geral, o Google Docs você vai perceber a mesma coisa. Ele tem uma seção de arquivo, uma seção de página inicial, uma seção para inserir. Nesse caso aqui tem para desenhar um design, um layout, uma referência, correspondência e assim por diante. No caso do arquivo, aqui você pode usar para abrir arquivos ou então para você, ao invés de abrir arquivo, ele tem série de templates, ele sugere alguns templates para você. Você pode abrir um arquivo que você já criou, ou seja, eu criei um arquivo, salvei o arquivo, aí depois eu vou para trabalhar depois. Então você pode trabalhar depois. Você pode também, esse arquivo aqui me interessa, eu vou fazer uma cópia dele, salvar como. Outra coisa, o artigo está pronto, o texto já está pronto, está no formato legal, o que eu faço? Posso imprimir. Posso também exportar e assim por diante, posso transformar e aí vai. Mas a função que mais você vai utilizar dentro desse curso, qual que é? É criar um documento, tá? Abrir um documento e imprimir um documento. Então, de novo, abrir um documento, aliás, criar um novo documento, abrir um documento, salvar esse documento, olha, salvar como dar o nome desse documento ou imprimir. Tá? Então vamos voltar aqui. Aí você tem a página inicial, tá? Então você tem a aba que a gente chama de página inicial, é essa aba que aparece aqui. Então nessa aba, o que você pode fazer? Você tem trabalhar com a questão das fontes, ou seja, o nome das fontes, existem várias fontes aqui que você pode escolher, você pode, negrito que a gente vai ver daqui a pouco, e o tamanho. Então essa seção aqui corresponde a quem? Ao texto em si, o design do texto. Já essa outra aqui é a diagramação do texto. Essa outra aqui é a questão de título, como você quer. Aí você pode localizar dentro do texto determinadas palavras, você vai usar muito isso, você pode substituir e assim por diante. Mais recentemente você pode falar com o editor, ele vai escrevendo, não é? Só mais importante, são as coisas interessantes. Já você pode inserir aqui, você pode inserir, por exemplo, a tabela, vai criar uma tabela, você pode criar essa tabela, que é essa seção aqui. Você pode inserir imagens, você pode ter uma série de formas que você pode colocar. A gente vai trabalhar aqui nessas duas, inserir tabela e imagens, tá? E você pode, inclusive, colocar vídeos online, né? Você lembra do cabeçalho? Você pode mexer no cabeçalho e na nota de rodapé por aqui. Então você pode desenhar, tá? Trabalhar no design, como é que é o melhor design do texto. O layout aqui, o que é o layout? Você pode, as margens, se você quer margens mais estreitas, mais largas. Você pode orientação, ou seja, o texto pode ser assim ou virado. Você pode ser o tamanho pode ser maior, o tamanho da página, como por exemplo a página de livro é menor, mas geralmente a gente trabalha com A4, tá? Isso são elementos que você vai trabalhar, principalmente aqui no texto, embora esse editor de texto tem várias possibilidades. Você tem questão, você pode inserir referências, você pode criar mala direta, que a gente chama, revisões, fazer revisões do texto, por exemplo, ortografia, dicionário, que eu vou falar alguma coisa. Você pode mudar o modo de exibição, por exemplo, você pode mudar para cá, né? Aqui embaixo você também pode fazer isso, mas o formato que a gente mais gosta é esse, que é o formato de impressão, tá? Bom, uma vez visto isso de uma forma mais geral, uma das funções que a gente usa muito é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, que eu chamo que é uma das melhores invenções e piores invenções do mundo. Se você copia certo, melhor invenção. Se você copia errado, pior invenção. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei aquele texto lá do artigo e copiei e estou colocando aqui. Olha como ele apareceu. Bingo como atividade lúdica, tá? Tem aqui o resumo. É um texto, em termos de design, relativamente ruim, tá? Aí eu quero chamar a atenção de vocês porque isso aqui é o título. Então, o título, professor, o título é centralizado. Então a gente vem aqui, ó, nessa seção, você lembra que eu falei? Essa seção página inicial que você mais vai usar. Então, vou colocar ele centralizado. Mas uma pergunta que sempre tem que fazer: que tipo de letra a gente vai usar?
Nesse caso aqui, olha, o tipo de letra, o formato, a fonte é chamado Aptos, mas eu não gostei dessa fonte. Então o que que a gente faz? A gente pode marcar tudo, vem aqui, ó, e escolhe a fonte que melhor você gosta. Muito embora a fonte mais usada por nós é recomendado nos textos aqui na UFAM seja Arial. Então eu botei Arial. Outra coisa que nós temos aqui, o título. Geralmente o título é negrito. Olha, então eu venho aqui e coloco negrito. Ah, o título ele é um tamanho maior, ele está no tamanho 12. O título é tamanho 16, então está aqui o tamanho 16. Se você notar, o que, que aconteceu aí? O texto já ganhou uma certa vida e uma adequação ao que exigem as normas da UFAM, tá? Uma adequação. Muito embora tem professores que falam o seguinte, olha, pode usar qualquer formato, então você usa de sua criatividade, mas nunca esqueça que são textos técnicos. Se você notar aqui, olha, essa aqui é a fonte Arial, já essa fonte aqui permanece fonte Acto. Mas qual é a fonte que a gente usa? Fonte Arial. Então eu marquei tudo, olha. O Word, o que, que ele faz? Ele deixa aqui as fontes que você já usou. Você não precisa ir embaixo, tá? Então, marquei Arial. Aí você vai notar aqui, olha, que o texto ele não está tudo alinhado aqui. Por quê? Ele está alinhado à esquerda. Ah, eu tenho que alinhar ele justificado. Então, eu coloquei o cursor aqui, tá vendo? Ó, e venho aqui e coloco o texto alinhado. Ó, ficou alinhado, tá? Uma outra coisa, o texto, o espaçamento dele não é esse. O espaçamento é 1,5. O professor fala assim, eu quero um texto em Arial, espaçamento 1,5, da folha A4. Então você escolhe aqui dentro do texto e coloca. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um parágrafo, ó, coloca aqui, ó, que é os espaçamentos 1,5. Tá? Então aqui tem um antes e depois zero, não precisa. Então tá aqui, ó, nós temos um texto que inicialmente ele atende o quê? Às exigências da Universidade Federal do Amazonas, principalmente do Departamento de Química. Pode ser que haja outros. Se houver outros, você adequa o quê? Pensando, procurando aqui a informação. Porque o Word, ele foi criado pense e vai. Por exemplo, eu quero inserir uma figura, então eu venho aqui e faço a inserção da figura. Ah, eu quero fazer uma revisão do texto, por exemplo, aqui. Então eu tenho a ortografia, ele pode fazer a revisão do texto. Ah, eu falei revisão, por exemplo. Eu chego aqui, dou um espaço. Vocês observaram que apareceu uma linha aqui? Aí eu não sei o que é essa linha. Se eu colocar aqui, o que é isso aqui? São os sinais, são as referências usadas, tá, para texto. Então, nesse caso aqui, essa aqui é para uma quebra de linha e esse outros dois pontinhos aqui é que houve dois espaços. Então, eu tiro o espaço, volta à situação normal. Eu, particularmente, gosto de usar o Word assim, mas conheço muitas pessoas que gostam de usar já nesse formato. Então depende de você, tá? Então nesse formato tem a vantagem de que você está vendo o texto como ele vai ser impresso, tá? Ah, outra coisa que é muito interessante de usar, por exemplo, eu chego aqui, ó, e esse artigo mostra as contribuições, vou colocar, dá uma amostra. Tá errado. Então o que que aconteceu? Ele colocou as duas linhas aqui, né? Dá proposta. Vou colocar aqui só para vocês verem. Então ele marcou no texto onde há um erro. Que erro é esse? Se eu clicar aqui, ó, é um erro de concordância. E ele coloca a sugestão, uma. Esse aqui é um outro erro de concordância. Ele pede para colocar o sinal, dá. Ok? Então, uma das vantagens dos editores hoje é essa. Ah, eu, não, eu resolvi escrever, por exemplo, periódico. Tabela periódica. Periódica. Opa, sem acento. Tabela periódica. Eu vou lá. Ele acentuou automaticamente. Não. Ó, acentuou automaticamente. Ou seja, ele está te acompanhando. Não é uma boa. Tá?